Pena de morte. Questão 760. Desaparecerá algum dia da legislação humana a pena de morte? Incontestavelmente desaparecerá, e a sua supressão assinalará um progresso da humanidade. Quando os homens estiverem mais esclarecidos, a pena de morte será completamente abolida na Terra. Não mais precisarão os homens de ser julgados pelos homens. Refiro-me a uma época ainda muito distante de vós. Olha que interessante. Naquela época já dizia que vai chegar um momento que os homens não precisarão de julgar os homens. Mas está distante. Muitas das vezes a gente sonha com o paraíso, mas nós criamos o nosso próprio inferno. Para criarmos o paraíso, precisamos mudar nossos sentimentos, nossas ações, nossas condutas. E um detalhe interessante, 1,6% da população tem envolvimento com a polícia. De alguma forma. Um vai prestar queixa que foi roubado, o outro roubou, um brigou com o vizinho, 1,6%. Quer dizer, em cada 100 milhões, 1.600.000 pessoas têm problema com a polícia. Certo? Então é muito pouco. Significa que o bem é a grande maioria da humanidade. E os crimes bárbaros talvez seja chutando o número, tá? 0,00001%, porque os crimes bárbaros são muito poucos. Lógico, se você assiste um programa que sai sangue pela televisão, pelo rádio, seja o que for, aí você vai achar, não, existe muitos crimes. Não, os crimes estão diminuindo, são cada vez menores e tenderão a desaparecer à medida que tomemos atitudes mais justas, tomemos atitudes mais firmes e deixa-se de fazer propaganda e apologia ao crime. Muitas das vezes, os programas de televisão que existem são para fazer apologia ao crime. A falar que a justiça não funciona, que a polícia não faz nada. Agora, se essas pessoas falassem assim, olha, cuidado, se você comete o crime, você vai ser preso. Você vai ser punido. Duvido que teria tanto crime como tem hoje. Então, nós precisamos tomar consciência de que os meios de comunicação são para ajudar a educar, não para deseducar, não para desinformar. Como tem crimes que não é resolvido? Certamente existe. Mas a população carcerária no Brasil é a terceira maior do mundo, ou a quarta, está entre as 5 maiores do mundo. Não sei qual a classificação, mas está entre as 5. Aí você fala, mas também o Brasil está entre os países mais populosos do mundo. Mas não precisava de ter tantos criminosos se não existisse tanta apologia ao crime. Vamos começar a pensar positivo, vamos começar a trabalhar no processo de forma a educar as pessoas para que não cometam crime? Depende de cada um de nós começarmos a pensar diferente, e se a gente começa a pensar diferente, a gente vai passar a agir também diferente. Sem dúvida, o progresso social ainda muito deixa a desejar, mas seria injusto para com a sociedade moderna quem não visse um progresso nas restrições postas à pena de morte, no seio dos povos mais adiantados, e a natureza dos crimes a que a sua aplicação se acha limitada. O Kardec já traz que naquela época a pena de morte já era bem restrita e apenas para crimes muito hediondos ela existia. Atualmente, são pouquíssimos os países que têm pena de morte e alguns são contra crimes que aquela população não admite. Por exemplo, tem um país, tem um político que foi pego na corrupção, ele vai morrer, ele vai ser punido com a pena de morte. Outros países, se você mata mais de 2 pessoas, ou depende da crueldade com que você mata, você vai para a pena de morte. Ou seja, a pena de morte é aplicada ainda, mas em crimes que aquelas pessoas não toleram. E a grande maioria dos países foram restringindo a pena de morte e as pessoas passam então a cumprir uma pena perpétua. É um processo de educar as pessoas, mostrando, se você fizer isso, você vai pegar uma prisão perpétua, você nunca mais vai sair da cadeia. Mas isso tem que ser mostrado para a sociedade. Tem que ser falar dentro dos meios de comunicação, olha, um crime hediondo, você vai pegar a prisão perpétua.
Uma vez eu vi uma reportagem sobre 3 pessoas que pegaram prisão perpétua. Eles seriam punidos com pena de morte, mas como este país converteu a pena de morte para prisão perpétua, esses 3 estavam lá. Eu não me lembro agora o crime que ele cometeu. E os outros 2 eu lembro. Ele tinha matado 6 pessoas com todo o requinte de crueldade. E quando perguntava para eles, ele estava arrependido, ele falou assim, eu tenho que sair daqui, porque eu tenho que eliminar o juiz e mais 3 pessoas que eu ainda tinha que eliminar. Aí o Roberto perguntou, mas por que o juiz? Porque ele atrapalhou de eu fazer meu serviço. Aí eu fiquei olhando para aquela pessoa, com total ele falava com total frieza, com total situação, assim, ele expressava aquilo ali como se ele tivesse matado uma galinha para comer. E um outro, ele tinha chegado bêbado em casa, e um outro bêbado começou a bater na porta da casa dele. Ele foi lá e falou pro cara ir procurar a casa dele. Ele falou, aqui que é minha casa. Ele falou, aqui não é sua casa, aqui quem mora aqui sou eu, você não vai entrar, vai procurar a sua casa. O cara insistiu em bater na porta da casa dele e deu uma paulada na cabeça do cara e viu que tinha matado o cara. Ele não sabia o que ia fazer, pegou o cara e botou dentro do freezer. E um dia ele cismou de tirar um pedaço da carne do cara, fazer um bife e chamar um amigo para comer. O amigo foi comer aquilo assim, achou estranho, chamou a polícia para revistar a casa dele. E achou o cara lá no freezer, os pedaços que tinha tirado. Ele foi a julgamento e pegou pena de morte. Ele contava isso e ria. O repórter perguntou para ele, mas por que você está rindo? Rapaz, olha o que eu fiz com a minha vida. Primeiro, eu não deveria ter bebido. Segundo, eu deveria ter chamado a polícia e não dado uma paulada na cabeça dele. E se eu dei a paulada e ele morreu, se eu chamasse a polícia, a minha pena ia ser muito pequena, porque eu estava bêbado, ele estava bêbado, foi uma briga de bêbado. Olha o que eu fiz da minha vida. Tem outra coisa a fazer a não ser rir? Então, cada um daqueles ali expressava-se de um jeito. E o outro, eu sei que ele não se arrependia pelos crimes que ele tinha cometido, mas também não falava que ia fazer de novo. Ele estava ali, que ele tinha feito aqueles crimes porque ele tinha que fazer mesmo. Mas são situações difíceis e pessoas difíceis. E cada situação é uma, cada pessoa é uma. Ou seja, eles estavam ali presos, com a prisão perpétua, e sabe Deus, o que falou que ria da situação, ele já tinha pelo menos tomado consciência dos seus erros, que as suas ações não deveriam ser daquele jeito. E os outros? Então, nós temos que pensar friamente, e um dia certamente esses crimes não acontecerão mais. E este país, ao qual me refiro, que teve essas situações, essa reportagem, é um dos países onde hoje tem menor número de crime por habitante, pelo trabalho de educação das pessoas. Então, a gente vai vendo que educar é o melhor caminho. Então, nós temos que treinar o processo de educação das pessoas, os meios de comunicação têm que ser mais objetivos, esclarecer mais, para que as pessoas compreendam que eles não podem tomar certas ações. Porque muitas pessoas são muito influenciáveis. Se fala assim, olha, os crimes não são punidos como deveria, a polícia não tem competência para punir, ele fala assim, eu posso fazer também. Agora, se ele ouvisse que a polícia é firme, que vai pegar, que vai prender, que ele vai ficar preso a vida inteira, aí ele fala, opa, não vou dar mole não, já não vou fazer isso não, senão eu vou me ferrar, vou me dar mal, como o jovem gosta de falar. Entenderam o mecanismo? Observem o quanto é importante o esclarecimento, a educação. Por isso, os crimes existem, as punições existem, e a falta de educação também na Terra existe. Se compararmos as garantias de que, entre esses mesmos povos, a justiça procura cercar o acusado, a humanidade de que usa para com ele, mesmo quando o reconhece culpado, com o que se praticava em tempos que ainda não vão muito longe, não poderemos negar o avanço do gênero humano, nascendo do progresso. Conforme mostramos aqui, eles já são bem tratados, eles já ficam numa prisão, onde cada um vai cumprir a sua pena da forma que tem que cumprir a pena, e
e com a segurança que exige-se que eles tenham naquele presídio, para que não tenham problemas com eles e nem eles criam problemas para a sociedade. Já são tratados de forma mais humana, com mais humanidade, com mais cordialidade. Com firmeza, mas com cordialidade. Isso ajuda muito as pessoas a procurarem crescer, a procurarem se adaptar melhor na vida que precisam estar aqui. Questão 761. A lei de conservação dá ao homem o direito de preservar sua vida. Não usará ele desse direito quando elimina da sociedade um membro perigoso? Há outros meios de ele se preservar do perigo, que não matando. Demais é preciso abrir e não fechar ao criminoso a porta do arrependimento. Já comentamos agora há pouco, em vez de pena de morte, as 3 pessoas pegaram prisão perpétua. Já é uma grande evolução, já é um mecanismo mostrando para a sociedade que ela está melhorando, ela está ficando mais cordial, ficando mais humana. E a gente, observando sempre esse prisma positivo, a gente vai vendo que o mundo está melhorando, que as situações do mundo estão caminhando para uma condição melhor. Questão 762. A pena de morte, que pode vir a ser banida das sociedades civilizadas, não terá sido de necessidade em épocas menos adiantadas? Necessidade não é o termo. O homem julga necessário uma coisa, sempre que não descobre outra melhor. À proporção que se instrui, vai compreendendo melhormente o que é justo e o que é injusto, e repudia os excessos cometidos nos tempos da ignorância, em nome da justiça. Então, cada época da sociedade, cada momento da sociedade, nós tomamos ações, tomamos atitudes e tudo isso tem um conjunto de situação envolvida. À medida que nós vamos nos melhorando, que nós vamos nos aperfeiçoando, então as situações, o modo de encarar as situações ganham outros contornos, ganham outro ponto de vista. É isso que é o ponto importante para nós começarmos a pensar e refletir na nossa forma de agir, na nossa forma de nos conduzir. A pena de morte poderia nunca ter existido na Terra. Poderia. Mas naquela época antiga não se tinha prisão, não tinha condições de construir certos presídios. Então, eles eliminavam. E cada época foi se aperfeiçoando as técnicas. Os loucos, por exemplo, ficavam todos acorrentados. Até que alguém chegou e falou, não, vamos tratar eles com humanidade. Mas em vários hospitais psiquiátricos, tem determinados doentes que têm que ficar em uma cela separada, porque se eles ficarem juntos, eles podem cometer atos bem complicados. Desta forma, nós vamos vendo que em tudo tem mecanismos de atenuar os problemas. E, na verdade, a tendência nossa é de evoluir, é de ser mais humano, de pensar no semelhante. Pouco a pouco nós vamos desenvolvendo determinadas qualidades, virtudes que o Cristo nos ensinou. Então, em épocas mais remotas, não se viu o ser humano com compaixão, com misericórdia. Questão 763. Será um indício de progresso da civilização a restrição dos casos em que se aplica a pena de morte? Podes duvidar disso? Não se revolta o teu espírito quando lês a narrativa das carnificinas humanas que outrora se faziam em nome da justiça e, não raro, em honra à divindade? Das torturas que se infligiam ao condenado e até o simples acusado para lhe arrancar, pela agudeza do sofrimento, a confissão de um crime que muitas das vezes não cometera? Pois bem, se houvesse vivido nessas épocas, teria achado tudo isso natural e talvez mesmo, se foras juiz, fizesses outro tanto. Por isso nós temos que ter cuidado na forma de julgar. Nós temos que ter cuidado na forma de colocarmos aquela ideia. É necessário, então, fazermos as devidas reflexões sobre como nós agimos e como devemos agir para não tomarmos atitudes e ações
muito complexas. Procuremos, pois, ver cada um dos nossos atos, cada uma das nossas atitudes com bastante serenidade aqui nesta vida. Porque muitas das vezes a nossa revolta contra tais fatos, tais atos, é aquilo que fizemos no passado e queremos condenar quem está fazendo hoje. Por isso, temos que ter mansuetude na hora de fazermos esses julgamentos. Naquela época, pensava-se que isso era o melhor. Hoje, já entendemos que não podemos fazer mais isso. Então, toda a sociedade se modificou para melhor. Assim é que o que pareceu justo numa época, parece bárbaro em outra. Só as leis divinas são eternas. As humanas mudam com o progresso e continuarão a mudar até que se tenham sido postas de acordo com aquelas. Olha que interessante. Vai chegar um dado momento que as leis dos homens serão muito equiparadas às leis divinas. Mas lembrando que, enquanto o planeta vai evoluindo, todos têm que evoluir junto. Caso contrário, não pode ficar naquele planeta. Por isso já fomos expulsos de outros. Estamos na Terra porque ela tem um padrão vibratório, leis compatíveis com a dureza do nosso coração. A partir do momento que a gente vai se melhorando, que a gente vai se aperfeiçoando, as leis também melhoram, se aperfeiçoam e todos caminham para o bem-estar coletivo, para o bem-estar social de toda a sociedade. Tenhamos esperança e comecemos a nos tornar melhores para que o mundo ao nosso redor também se torne melhor. Questão 764. Disse Jesus: quem matou com a espada, pela espada perecerá. Essas palavras não consagram a pena de talião e, assim, a morte dada ao assassino não constitui uma aplicação dessa pena? Tomai cuidado. Muito vos tendes enganado a respeito dessas palavras, como acerca de outras. A pena de talião é a justiça de Deus. É Deus quem a aplica. Todos vós sofreis essa pena a cada instante, pois que sois punidos naquilo em que haveis pecado, nesta existência ou em outra. Os romances espíritas são cheios de casos quanto esse. Rochester, Mariluza e tantos outros vão mostrando as consequências dos atos. Fez numa vida, na outra tem que se reajustar. A série André Luiz também reporta-nos bastante sobre isso. Ou seja, a lei divina é muito justa, vai nos dando condições de repararmos nossos erros e muitas das vezes nossa dívida é paga parceladamente e o Pai misericordioso espera que despertemos para o amor e colocou na sua lei que um gesto de amor anula-se multidões de pecado. Aquele que foi causa de sofrimento para os seus semelhantes, virá achar-se numa condição em que sofrerá o que tenha feito sofrer. Este é o sentido das palavras de Jesus. Mas não vos disse ele também, perdoai aos vossos inimigos? Se você faz sofrer, você sofre as consequências. Com isso, você vai se modificando, você vai se adaptando às leis divinas e as leis também vão te colocando no caminho da sua redenção. E não vos ensinou a pedir a Deus que vos perdoe as ofensas como houverdes vós mesmo perdoado? Isto é, na mesma proporção em que houverdes perdoados, compreendei o bem. À medida que a gente vai tomando ações para perdoar o outro, nós também somos perdoados. Por isso falamos anteriormente, tomai cuidado com a forma com que você julga o ato dos outros. Respeite. Faça a sua parte bem feita, haja da melhor forma possível, trabalhando seus sentimentos, seu coração para fazer o mundo ao seu redor melhor. E assim, você estará trilhando por caminhos melhores, trilhando por uma vida melhor. Questão 765. Que se deve pensar da pena de morte imposta em nome de Deus? É tomar o homem o lugar de Deus na distribuição da justiça. Os que assim procedem mostram quão longe estão de compreender Deus e que muito ainda têm que expiar. A pena de morte é um crime, quando aplicada em nome de Deus, e os que a impõem sobrecarregam
de outros tantos assassínios. E aí a coisa fica mais complicada. Se mata em nome de Deus, você cria mecanismo de dívida, você cria mecanismo de ação para que o peso fique maior sobre você, porque está matando em nome de Deus. Certa vez eu estava numa loja loja de xerox, montar uma apostila. E lá estava passando aquelas notícias bem vermelhas. E num dado momento a pessoa estava mostrando a fabricação de um tanque para um país X. E a pessoa chegou e falou assim: nossa, olha que maravilha de máquina. Dá para eliminar tanta gente daquele povo X. E eu olhei assim: mas por que você acha que tem que eliminar o povo desse país? Ele não soube responder, ele ficou sem graça olhando para minha cara. Ele nem tinha pensado no que ele tinha falado. Ou era comum eles falarem isso entre eles, e quando eu perguntei, ele ficou assim meio constrangido. Então, muitas das vezes, a justiça divina nos coloca em local de segurança para que nós não venhamos a cometer os mesmos crimes. Mas a nossa índole não mudou muito. É isso que é importante nós ficarmos pensando. É isso que é importante nós refletirmos. Será que a minha índole mudou em relação ao que eu era antes? Será que aquele velho homem ainda habita em mim? Só hoje não tenho condições de exercer aquelas ações, tomar aquelas atitudes extremas? Vamos procurar fazer um trabalho de nos autoeducarmos, um trabalho de nos aprimorarmos moralmente perante Deus. E é bom sempre lermos o Evangelho e vermos onde estamos nos enquadrando dentro daquela lei. Como disse aqui, a mudança se dá através de gerações. Por isso, nós vamos estar sempre passando por etapas. A reencarnação, que é um processo educativo, nos coloca dentro de uma situação, dentro de uma cultura, dentro de um país, onde nós ficaremos livres daquela atitude, daquela ação. Nós temos um amigo que tem várias deficiências. Eu falo amigo porque são crianças que têm determinadas limitações mentais, que a gente faz visita para eles. Então, ele está sempre sorrindo, está sempre feliz. E perguntamos para a espiritualidade: mas quem foi esse jovem? Ele falou: não, ele era um sniper. Sniper é aquela pessoa que sai na frente dos exércitos espionando tudo. E se ele for visto, ele tem que eliminar quem o viu. Depois de várias encarnações assim, na frente dos exércitos, ele não queria mais entrar nas Forças Armadas de nenhum país. Então ele entrou para a polícia. Mas ele tinha a sina de eliminar a vida de quem cometesse determinados crimes. E como ele tinha sido sniper, ele sabia todos os mecanismos de eliminar sem deixar rastro. Então, ele pediu aos protetores dele que queria uma vida que não matasse. Foi feita toda uma avaliação, falou: não, você tem que ir com paralisia cerebral. Ele aceitou prazerosamente. Então, gente, nós temos que ver que a justiça divina é a justiça do amor. Por isso que ele está lá sempre sorrindo, sempre feliz. Ele vai passar essa vida toda, não vai matar ninguém. E, em desdobramento, ele trabalha muito no plano espiritual para esclarecer espíritos que ainda acham que tem que vingar, que ainda tem que matar. Olha que maravilha. Portanto, nós temos que ver a lei de amor. E um detalhe, ele escolheu passar 3 encarnações nesta situação, para ele poder se livrar plenamente da tendência a matar. Vamos procurar educar nossos instintos. Aquela frase da Ana Barilova que a gente sempre repete: controle a sua mente. Cuidado com o que você pensa. Eduque seus conflitos. Os conflitos são seus para serem trabalhados, para serem evangelizados, para serem polidos. E evangelize seus sentimentos. Não saia deixando seus sentimentos criarem asas para bater voo por aí. Moldai-os à luz do Evangelho. Assim, estaremos construindo uma sociedade melhor, tornando-nos pessoas melhores e, quiçá, podendo dar conselhos a esse ou aquele, para que todos nós possamos ser melhores. Parte 3ª das causas primárias, capítulo 7, da lei de sociedade. Necessidade da vida social, vida de insulamento, voto de silêncio, laços de família.
Aqui no site da FEB Editora você encontra este livro e muitos outros que vão iluminar seus caminhos. Muita paz, que Jesus nos abençoe a todos. Deixe seu like, aquele joinha e inscreva-se no nosso canal, compartilhe com seus amigos, ajude-nos a divulgar esses estudos. Nosso canal talvez seja o único que faz a leitura e o comentário. Logicamente, nossa leitura não é uma leitura assim excelente, mas auxilia aqueles que querem estudar, aqueles que querem compreender a doutrina espírita. Muito obrigado pela sua companhia, muita paz, que Jesus te abençoe. Que Deus possa iluminar o caminho de vocês sempre.